E aí, hoje a gente vai mergulhar num conceito da estatística que é super importante e, olha, bem intuitivo. Vamos descobrir qual é o jeito certo de encontrar aquilo que é mais comum em qualquer grupo de dados. Para começar, uma pergunta que parece simples, mas que está no nosso dia a dia. Se a gente tem um grupo de coisas, não importa o que, pessoas, produtos, dados, como é que se descobre o que é mais popular ali? O que aparece mais vezes? É uma ideia que usamos o tempo todo, às vezes sem nem notar. E para responder essa pergunta, a estatística tem um nome para isso: moda. Basicamente o jeito mais direto de enxergar o que mais se repete, o que está em alta. Tá, mas como isso funciona na prática? Para a gente entender de vez, vamos usar um exemplo real, que não envolve só números. A pergunta é essa: num grupo de pessoas, qual tipo sanguíneo aparece com mais frequência? O que a gente tem aqui é uma tabela que mostra a distribuição de pessoas por tipo de sangue. Isso é super importante, por exemplo, para um banco de sangue. Vemos aqui, 130 pessoas do tipo A, um número bem maior, 750 do tipo A, outras 130 do tipo B e 180 do tipo AB. Olhando para esses números, qual deles salta aos olhos? E a resposta é o tipo A. Com 750 ocorrências, é de longe o grupo sanguíneo mais frequente aqui. E isso na estatística é a moda. Simples assim, né? A moda é o valor que mais se repete. Beleza, esse exemplo foi fácil. Mas e quando os dados são mais complexos, mais espalhados, uma verdadeira bagunça? É aí que a gente entra na próxima parte. Como agrupar grandes conjuntos de dados. O que fazer quando a informação não é tão óbvia? O problema é o seguinte: quando você tem um monte de dados diferentes, um monte de números, a informação importante pode acabar se perdendo no meio. Tentar achar uma única moda ali pode ser difícil e, na real, nem ajudar muito. E é aqui que a organização faz toda a diferença. Olha só como funciona. Na esquerda, a gente vê os dados brutos, uma lista de números meio confusa. Já na direita, esses mesmos dados estão organizados em grupos, que a gente chama de intervalos de classe. Fica ou não fica bem mais fácil de entender o que está acontecendo? Essa organização toda leva a gente para um outro conceito bem importante. Vamos ver como encontrar a tal da classe modal, que no fundo é só o grupo mais frequente nesses dados já organizados. A definição de classe modal é bem direta. É a classe ou o grupo com a maior frequência. De forma simples, ela aponta para a gente onde os dados estão mais concentrados, onde a maior parte da ação acontece. Vamos voltar para aquele exemplo. Com os dados todos soltos, era difícil enxergar um padrão. Mas, depois que eles foram agrupados, ficou óbvio, né? A faixa de 41 a 45 é a que tem a maior frequência, com 7 ocorrências. Pronto, essa é a nossa classe modal. Certo, tudo isso é legal na teoria, mas vamos trazer para o mundo real, e em grande escala. Vamos dar uma olhada na moda em ação, usando um exemplo gigante, um retrato da população brasileira. O que temos aqui é um dado super valioso, a população do Brasil dividida por faixa etária, lá do censo de 2000 do IBGE. Analisar isso é fundamental para planejar políticas públicas, de saúde até educação. Dê uma olhada nos números. Em qual dessas faixas etárias será que a maior parte da população se concentrava naquela época? E tá aí a resposta. A classe modal, o grupo com o maior número de pessoas, era a faixa de 10 a 19 anos. Pensa no poder dessa informação para qualquer empresa ou governo da época. Era como ter um mapa mostrando exatamente para quem direcionar campanhas, novos produtos ou programas sociais. E o tamanho desse grupo é impressionante, né? Mais de 36 milhões de pessoas. Colocar esse número em destaque assim, sozinho, mostra não só a escala, mas o poder que uma informação como essa tem para tomar decisões estratégicas. Ok, agora que a gente já entendeu o que é a moda e a classe modal, vamos para a parte final. Quando usar a moda? Porque essa ferramenta é tão útil em algumas situações específicas. Então, qual é a grande vantagem da moda? Primeiro, ela é perfeita para dados que não são exatamente números, como tipo sanguíneo ou profissão. Afinal, não tem como calcular uma profissão média, certo? Não faria sentido nenhum. E talvez o mais importante, a moda não se abala com valores extremos, aqueles números muito altos ou muito baixos que bagunçam totalmente o cálculo da média. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A média não é um bom indicativo dos dados quando existirem valores extremos. É exatamente por isso que, em várias situações, a moda nos dá uma visão muito mais fiel da realidade dos dados. E para fechar, fica a reflexão. A partir de agora, onde é que a moda vai aparecer no dia a dia? Pode ser no sabor de sorvete mais vendido, no modelo de carro que mais se vê na rua ou na opinião mais comum numa pesquisa. A moda está em todo lugar,
nos mostrando o que é mais popular no nosso mundo.